Bom, vou falar hoje sobre felicidade. Felicidade e tristeza, aborrecimento. Porque tem pessoas que dizem que depois que começou a trabalhar na obra de Deus, né, depois que ela começou, né, fazer parte da obra de Deus, ela está sendo uma pessoa muito feliz. E eu desconcordo. Eu acho que a pessoa, para mim, ela está mentindo para ela e está mentindo para as pessoas. Ou está fingindo, né, que é feliz. Porque, olha o que vou ler aqui. Olha só o que eu vou ler aqui, que eu escrevi aqui, né, marquei aqui, para mim não esquecer. O que a pessoa pode ter é paz. Paz sim, a pessoa senta, dorme. Deita, dorme. Aí é paz. A pessoa pode ter paz, mas felicidade. E a pessoa que está trabalhando na obra de Deus diz que é feliz, então ela não tem parte com Jesus. Não tem parte. Certo? Veja bem o que diz aqui. A pessoa que serve a Deus diz que é feliz, ela está mentindo, porque o evangelho de Jesus é aborrecimento, maus trato, mal compreendido, não é recebido, é injuriado, processado, caluniado, perseguido, rejeitado, abandonado, não é bem visto. E muitas vezes escapa de preso. E sim, e se facilitar, vai preso também. Então veja bem, quem faz pertence a Deus. Quem pertence a Deus, né? Quem pertence a Deus, né? Porque muitos que fazem a obra de Deus não pertencem a Deus. Eu digo uma coisa para vocês, que muitos que estão na igreja, muitos que trabalham na obra de Deus na igreja, não faz parte de Jesus. Tem muitas pessoas que você vê que elas não são cristãs. Elas estão na igreja, né? Trabalham na igreja, são membros da igreja, mas não são cristãos. É incrível. Como que vamos entender isso? A pessoa é obreiro, é pastor, é pastora, é missionária, mas não é cristã. Você imagina o que pode ser isso? Eu vou explicar. Por que a pessoa não é cristã, mesmo sendo evangélica, mesmo trabalhando na igreja, trabalhando na obra de Deus, e não é cristã? Veja que a pessoa está ali trabalhando muito tempo na igreja e não é cristã. Por quê? Porque ela não é do evangelho de Jesus Cristo. Ela é do evangelho de antes de Jesus, o Antigo Testamento. Suponhamos que ela tem um pouquinho de Caifás, do evangelho de Caifás, né? Dente contra dente, olho por olho, dente por dente. Então, o evangelho de Jesus não é esse evangelho que muitos estão pregando, que muitas pessoas estão fazendo. Elas podem até pregar, mas não fazem. E isso que é um problema grande, porque as pessoas pregam, falam do amor de Jesus, falam de Jesus, falam do que Jesus fez, falam sobre os prodígios, milagres de Jesus, falam da bondade e amor de Jesus, da misericórdia de Jesus, mas não fazem o que Jesus fez, não fazem o que Jesus quer que eles fazem, que é o evangelho de Jesus. Então, para mim, essas pessoas, mesmo sendo pastores, pastoras, missionárias, obreiros, eles não são cristãos. Eles são do tempo antigo, naquele tempo do Velho Testamento, que era olho por olho, dente por dente. Então, para ser cristão, eles têm que ter amor no coração. E para ter amor, eles não podem estar falando mal do outro pastor, não podem estar falando mal de igreja, de obreiros, não pode estar falando mal, maltratando as pessoas.
não pode estar querendo processar as pessoas, não pode estar querendo colocar as pessoas na cadeia, não pode querer tomar as coisas das pessoas. Para ser cristão, a gente tem que perder. Perder e não tirar. Então, é melhor a pessoa perder do que tirar. Se a pessoa tirar, ela não é cristã. Ela é do evangelho de Caifás. Então, Caifás, ele tinha um evangelho, aquele evangelho antigo, que era dente por dente, olho por olho, dente por dente, e ele tirava. Ele deixava as viúvas que eram órfãs, deixava sem nada. O marido morria e ele ia lá, tirava tudo que a viúva tinha. E se tinha criança, deixava as crianças órfãs. Veja bem, o Caifás era um sacerdote de Deus. Mas ele fazia o quê? Ele vivia do sistema antigo, da lei antiga, e não de Cristo. Então, quem é de Cristo é cristão. E os cristãos têm que fazer o que Jesus fazia e ser semelhante a Jesus. Nada de processo, nada de processar as pessoas, nada de tirar das pessoas. Olha o que Caifás fazia. Caifás é um sacerdote de Deus, mas ele não tinha coração. O marido morria, ele ia lá, tirava tudo da viúva, tirava tudo. Deixava a viúva sem nada. Se tivesse filho pequeno, deixava os filhos órfãos lá, sem nada, passando fome. Isso é ser cristão? Não. Isso não é ser cristão. E muita gente hoje, muitos pastores, muitos missionários, muitas pessoas hoje faz isso. Só falam em processar, só falam em ganhar, só falam em tirar dos outros, só falam em querer prosperar. Isso não é evangelho de Cristo. Isso não é ser cristão. Pode ser, a pessoa pode ser evangélica, mas não é cristã. Ela não tem o evangelho de Jesus, ela tem o evangelho de Caifás, o evangelho antigo lá, que Jesus, ele tirou, não é que ele tirou o testamento, ele cumpriu, quando Jesus morreu na cruz, ele cumpriu aquela lei. Então aquela lei já não pertence mais a nós. Então a gente já não vive mais naquele evangelho, que era olho por olho, dente por dente. A dita guerra santa também, né? Que o povo de Deus brigava, ia na guerra e matava e tomava posse. E tinha que matar para tomar posse. Hoje não. Depois que Jesus veio, ele encerrou aquela lei. Ele cumpriu aquela lei. Então aquela lei não existe mais, porque foi cumprida por Jesus. E o que Jesus deixou? Um novo mandamento, que é amor. Amar o teu próximo como a ti mesmo, e amar a Deus acima de tudo. Se a pessoa amar a Deus acima de tudo, não vai pecar, não vai fazer coisas que Deus não quer, porque está amando a Deus. E quem ama não vai fazer coisa errada, né? Não vai desaforar, não vai maltratar. A pessoa que ama, ela não vai fazer maltratos, né? Não vai enganar. Então, quem ama a Deus de todo o coração vai fazer o que Deus ordena. E quem ama o seu próximo, que é o segundo mandamento, a pessoa não trai. A pessoa não trai, a pessoa não toma o que é do próximo, não cobiça o que é do próximo, não fere o próximo. Então, isso é ser cristão. Então, mas eu vejo e tem muitos que dizem ser cristão e não são cristãos e trabalham na igreja. Trabalham com pastores, missionários, bispos, e não são cristãos. Não tem o evangelho de Jesus, não são cristãos. Eles só têm um nome de evangélico, mas não são cristãos. Eles dizem que são cristãos, mas não são. Então tem uma diferença entre cristão e evangélico. Se a pessoa é evangélico, mas o evangélico, tendo o evangélico de Jesus, é cristão. Mas se não tem o evangelho de Jesus, que é amor e piedade, não pertence a Jesus Cristo. Pertence ao Velho Testamento. Existem vários. Eu vejo muitas pessoas assim. Mas muitos crentes, muitos pastores, missionários,
missionários, muitos que dizem que são cristãos e não são, certo? Aí, um católico é cristão. Toda pessoa que crê em Deus e tem amor e bondade e ajuda o próximo é cristão. Mas a pessoa que maltrata o próximo e quer processar o próximo, quer tomar o que o próximo tem, não é cristão. Ele não é do Evangelho de Jesus. Veja, então, para completar isso aqui. A pessoa que serve a Deus, já entrei em outro assunto, né? Emendei outro assunto. A pessoa que serve a Deus e diz que é feliz, ela está mentindo. Porque o Evangelho de Jesus é aborrecimento, maus trato, mal compreendido, não é recebido, é injuriado, processado e pode até ser preso, caluniado, perseguido, rejeitado, abandonado, não é bem visto e pode ser abandonado por todos, por amigos, por esposa, por esposo, por filhos, irmãos, irmãs, por pai, por mãe, pode ser abandonado por todos. Por causa do quê? Por causa da obra de Deus. Por quê? Não só por causa da obra de Deus, mas sim por causa que ele já não pertence mais a esse mundo. Porque a obra de Deus, até aqueles que não são cristãos estão fazendo, né? Tem evangelho que diz que são cristãos e não são, e estão fazendo a obra de Deus, estão trabalhando a obra de Deus e não são cristãos. Veja que, olha aqui que diz aqui. A felicidade deste mundo é inimizade com Deus. Assim está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. A amizade deste mundo é inimizade com Deus. Quem não aborrecer o mundo e se aborrecer com este mundo, não tem parte com Cristo e com o Evangelho de Cristo. Veja que não tem parte com Jesus Cristo, aquele que não é aborrecido por causa desse mundo, por causa das coisas desse mundo, e também não aborreça as outras pessoas. Veja que só saberá que não faz parte deste mundo quando você é aborrecido por causa da obra de Deus. Aborrecido e perseguido por causa da obra de Deus. Olha, João, capítulo 15, e versículo 18 e 27. Se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que vós me aborreceu a mim, diz o Senhor Jesus, né? Então, se o mundo nos aborrece, se as pessoas que estão nesse... O mundo não vai aborrecer a gente, né? Jesus falou em mundo, mas ele quis se referir às pessoas. O mundo não aborrece a gente. O que aborrece são as pessoas desse mundo. Então, Jesus se referiu ao mundo, mas pessoas. Então, quando as pessoas desse mundo te aborrecem sobre riqueza, sobre ganho, sobre isso, sobre aquilo, com várias coisas, né? Várias coisas a gente é aborrecido toda hora, todo dia. Então, Jesus deixou dito aqui, se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Não vós conformes, vós não conformeis com esse mundo. Olha, vós não se conformeis com esse mundo. Não dá para se conformar com esse mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Também em João, capítulo 16 e 36. Olha que diz aqui. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. No mundo tereis o quê? Aflições. Aflições, aborrecimento, tristeza, sabe? E para aquela pessoa que dá tudo certo, que as pessoas abajula, que as pessoas puxam, né? Puxa o saco, né? Abajula,
e te dar um cargo melhor para você, e sempre estão ali para te atender, para te dar um cargo melhor, para sempre estar ali do teu lado, sempre né? É Pedrinho daqui, é Joãozinho dali, e fulano daqui, fulano de lá. São abajulados, são, né, queridos pelas pessoas e recebem os melhores cargos. Enquanto você, eu, que se nós pertencer mesmo ao Senhor Jesus, a Deus, os melhores cargos vai para as outras pessoas. Você pode ver que a gente se aborrece. Quando a gente vê assim, poxa, aquele lugar podia ser meu. Aquele posto de serviço podia ser meu. Quanto tempo que eu estou na empresa, podia ser meu aquele posto de serviço. E não ganha. Vai para outra pessoa. Às vezes a pessoa entra a trabalhar, naquele dia já ganha aquele posto de serviço. Ou é contratada uma pessoa especialmente para pegar aquele posto de serviço que você desejava há muitos anos. Você é aborrecido aí? Eu vejo que a gente é aborrecido assim. Mas a gente se entristece tanto com esse mundo. E o mundo são as pessoas, né? Quem entristece a gente é as pessoas desse mundo. Então, elas dão os cargos melhor para as outras pessoas. Contrata outras pessoas para colocar no lugar que era para ser seu, para ser meu. E aí vem o aborrecimento. Por quê? Porque está escrito aqui. Porque se nós fizermos parte desse mundo, o que acontece? Nós ia ganhar o melhor cargo. Nós ia ser abajulado. Seria ides daqui, ides de lá. Então, Moratelli daqui, Moratelli de lá. Então seria um puxa-saco só. Vamos falar claro, né? Bem simples e claro. Um puxa-saco só. Se nós fizesse parte desse mundo e não parte com Deus. O melhor posto de trabalho seria nosso. Mas não é assim. Tudo que pertence do melhor desse mundo vai para outra pessoa que não faz parte de Deus. Por quê? Olha bem, tá Lucas 21, versículo 16. Mas sereis traídos até pelos pais, irmãos, parentes e amigos. Traídos, viu? E quando você é traído, de várias coisas é traído. Traído quando você não recebe aquele posto de serviço que era para você, né? Várias coisas, sabe? Se vós fosse do mundo, o mundo vós amaria. Se fosse do mundo, o mundo vós amaria. O mundo amaria vós. E o mundo ama o que é seu. Viu? O mundo ama o que é seu. Por isso que muitas vezes a gente é aborrecido. A gente é aborrecido com o chefe da gente. Patrão, chefe. A gente é aborrecido com os parentes, amigos, com os irmãos. Os irmãos em Cristo Jesus. A gente é aborrecido nas igrejas, a gente é aborrecido no trabalho, a gente é aborrecido em casa, a gente é aborrecido em todo lugar. Porque quem é aborrecido neste mundo já não faz parte mais desse mundo, faz parte do mundo celestial. Veja, se nós fosse do mundo, nós era só felicidade. É como diz um certo pastor, só vitória. Mas que só vitória? Só felicidade, só vitória? Não, não é assim. Nós vivemos numa luta travada. Nós vivemos numa luta travada. É o mundo carnal com o mundo espiritual. É o mundo material contra o mundo espiritual. É o bem contra as trevas. O mundo, se vós fosse do mundo, o mundo vós amaria.
porque não sois do mundo. Antes eu vos escolhi do mundo. E por isso que o mundo vos entristece, porque eu vós, diz o Senhor Jesus. Olha o que o Senhor Jesus diz. Porque você fosse do mundo, o mundo vos amaria. Mas como vós não sois do mundo, o mundo vos odeia. Mas eu vos escolhi do mundo. Veja que Jesus diz assim: antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Como você vai dizer que é feliz o mundo te odiando, as pessoas te odiando, as pessoas te passando a perna, as pessoas te traindo, as pessoas de mais confiança que você tem, que você confiava, que você amava, elas, de repente, elas te cutucam. De repente, você se sente traído por elas. Quando você diz, não, eu confiava tanto naquela pessoa, amava tanto aquela pessoa, confiava tanto naquela pessoa, eu acredito que aquele emprego vai ser meu. Acredito que aquele posto de serviço vai ser meu. Acredito que eu vou sentar na cadeira melhor. Eu acredito que de agora em diante eu vou ser feliz e vou ter o sonho realizado porque eu faço tudo certo. Eu faço tudo certo. E a pessoa gosta de mim. Hein? Mas não é assim. Porque a pessoa, o evangélico que trabalha na obra de Deus, que aceitou Jesus, se batizou e está na obra de Deus como membro e diz que é feliz, está mentindo. Ele está mentindo para si próprio e para as pessoas. A não ser que essa pessoa não tem parte com Jesus. Mas qual é a diferença, então? A diferença é entre a felicidade e a paz. A pessoa, ela pode ter paz. Quando a pessoa está sem pecado, quando a pessoa está na presença de Deus sem pecado, ela tem paz. Ela senta e fica um pouco aí e já dorme. Ela deita e dorme. Então ela tem paz. Paz é diferente da felicidade. A felicidade é quando você está empolgada porque a pessoa está empolgada porque está ganhando muito dinheiro, porque ela ganhou o melhor posto de serviço, porque ela foi promovida, porque a vida dela está sendo mil e mil maravilhas, está ganhando muito dinheiro, está sendo amada por todos e por tudo, né? Por tudo e por todos. Então, quando a pessoa se sentir assim, amada por todos e se dando muito bem na vida, ela é feliz, mas essa felicidade não vem de Deus. Porque Deus diz, ó, se vós amais o mundo, e se a gente está assim, a gente vai amar o mundo. Se vós amais o mundo, não tem parte com Deus. E se o mundo vós odeia, aí sim tem parte com Deus. Mas quando o mundo nos odeia, nós vamos ficar tristes, não vamos ficar tristes? Aborrecido e triste? Como que uma pessoa vai ser feliz sendo evangélica, trabalha na obra de Deus, é pastor, missionária, bispo, e diz que é feliz se o mundo odeia? Se o mundo nos odeia, como é que nós vamos ser felizes? Se nós sermos traídos o tempo todo, como é que nós vamos ser felizes? Se nós, do Evangelho de Jesus, somos aborrecidos, maltratados, mal compreendidos, olha bem, mal compreendidos, não somos recebidos, às vezes injuriado, processado, caluniado, perseguido, rejeitado, abandonado e não é bem visto. Como é que a pessoa vai dizer que é feliz? Quando acontecer todas essas coisas para a pessoa, como a pessoa vai dizer que é feliz? Ela vendo uma pessoa sendo contratada lá e colocada no posto de serviço que era para ele, pertence a ele, e é dada por uma pessoa novata, uma pessoa que chega na empresa naquela hora, e dado para ela.
Como a pessoa vai dizer que é feliz? A pessoa pode ter paz, pode sentar e dormir, pode deitar e dormir na hora, mas ser feliz está fora do evangelho de Jesus. Pessoa que é evangélica, frequenta a igreja e diz que é feliz, ela está fora disso. Está fora porque sabeis que primeiro o mundo vos aborrece. Sabeis que primeiro aborreceu a mim. Não vos conformeis. É para não se conformar com este mundo. Romanos 12, versículo 2. E João 16, 33. O mundo tereis aflições. Se tem aflição, tem tristeza. Como a pessoa vai dizer que é feliz? Como? Mas daí vamos chegar cá. Vale a pena ser crente? Vale a pena trabalhar na obra de Deus? Vale a pena ser vaso de Deus? Olha, eu lhe digo que a Bíblia diz assim: quem perder a sua vida por amor de mim, pelo evangelho, ganha a vida. Jesus disse: quem perde a vida, ganhá-la. Então, quem perder a sua vida, vai ganhá-la. Por quê? Porque a vida nossa é carnal. Mas Jesus se refere na vida espiritual, que toda pessoa que perde a sua vida, ela ganha a sua vida. Isso quer dizer que você perde essa vida de felicidade, essa vida de prosperidade, essa vida que muitos querem ter, que é essa porta larga, essa estrada larga, essa porta larga, que muitos querem ter o sucesso ser visto, ser aplaudido pelo povo. E quando você perde a vida porque você entristece. Você já perdeu essa vida. Essa vida você já perdeu. Você já nasce por uma nova vida, uma vida espiritual. Então, essa vida espiritual aqui é aborrecimento. Aqui é aborrecimento. Porque nós estamos num mundo, e esse mundo nos aborrece. Então, mas qual é a vantagem? A vantagem é que ganha a vida interna, porque faz parte com Deus. Você, aqui nesse mundo, você terá aflições e tristeza. Serão abandonados, maltratados, aborrecidos, injuriados, processados, e maltratados. Mas se não for assim, não tem parte com Deus. Se não for assim, se a pessoa vê que ela não está sendo perseguida e maltratada, ela não tem parte com Jesus. Ela não tem parte. A Bíblia é clara. Não tem parte. Se o mundo vos não aborrece, você não tem parte com Deus. Se as pessoas não te aborrecem, você não tem parte com Deus. Você tem parte com o mundo, porque faz parte do mundo. E ganha elogio do mundo. E daí a pessoa ganha elogio do mundo. Ganha vantagem desse mundo. Então ela faz parte do mundo. E não faz parte do sistema celestial. Que quando a pessoa fechar os olhos e partir para outra, ela vai direta para o céu. Ela ganha a sua vida. Perde aqui, ganha lá. Porque a felicidade desse mundo e a amizade desse mundo é inimizade com Deus. E você vê que, mas vale a pena daí ser crente, vale a pena ser obreiro, trabalhar na obra de Deus, vale a pena por causa da vida. Porque a pessoa que tem esperança da ressurreição, a pessoa que tem esperança de uma nova vida após a morte, da ressurreição, é claro, após a morte, aí sim, vale a pena sim, porque você tem esperança que você vai ressuscitar e você vai ganhar o galardão no céu. Caso contrário, você vai ressuscitar e vai morrer de novo e vai para o inferno. Não vai ter galardão nenhum. Então,
A Bíblia também diz, eu não notei aqui, a Bíblia tem uma parte que a Bíblia diz que e quando o mundo nos aborrece, é para quê? Para que a gente veja que nós não faz parte desse mundo. Não vos admireis que o mundo vos odeie, porque já não fazem mais parte deste mundo. Faz parte do outro mundo, o mundo espiritual. Mas tem que viver nesse mundo, tem que passar pela prova, tem que ser provado mesmo e passar por essa prova para poder ganhar o reino dos céus, né? Eu vou terminar esse vídeo, que esse vídeo está ficando muito longo, né? Eu quando começo a falar, eu não paro mais, né? E por isso que às vezes não dá tempo de falar na igreja. No caso seria bom, né? Passar uma doutrina na igreja, né? Uma palestra dessa religiosa, né? Uma doutrina assim para as pessoas. Mas o tempo é curto. Então, se eu começar a falar isso na igreja, eu preciso de 1h30, né? Aí vem a palestra, né? A doutrina, aí vem a profecia, aí vem a revelação, né? Eu tenho o dom da palestra, o dom da doutrina, o dom da revelação e o dom da profecia. Então, e o dom da visão. Esses 5 dons, colocar tudo num só, vai 2 horas. É muita coisa. E mais o dom de tocar, né? Daí vai 2h30, né? Então vai quase meio-dia só para fazer um trabalho desse, né? Deixa eu ver, ó, já são 31 minutos, vai para 32 minutos, e eu tô aqui e não passei tudo que eu queria. Mas é bom a gente saber, porque muitas pessoas dizem que é feliz e está na obra de Deus. Mas como assim? Como assim? Será que nunca foi aborrecida pelo mundo, pelas pessoas? Será? Será que não é aborrecida, traída pelas pessoas? Será que as pessoas não entristecem você? Hein? A mim me entristece muito, me aborrece muito. Uma coisa, nós temos esperança, nós temos que se conformar se conformar porque nós temos passado da morte para a vida. Isso é a nossa conformação. Num lado é muito bom, porque faz parte com Deus e não com este mundo, com esse sistema de coisa, mas sim com o mundo espiritual de Deus. Isso que é maravilhoso, isso que nos fortalece. Depois de tantas provas, isso que nos fortalece. Depois de tanta perseguição, de tanta calúnia, é isso que nos fortalece, é a esperança de nós fazer parte com Cristo Jesus. Amém.